A cada amanhecer, a luz do sol fielmente afasta as sombras da noite. Mas, às vezes, as sombras que mais nos assombram não estão do lado de fora. Elas moram dentro de nós. São as sombras da dor, da perda, da confusão. Todos nós, em algum momento, acordamos no meio de um capítulo da nossa vida que não escolhemos. Um capítulo que é difícil, doloroso e que parece não ter fim. Talvez você esteja nesse capítulo agora, despertando com o peso de um luto que não passa, com a ferida de uma traição que ainda sangra, ou com a ansiedade silenciosa de um futuro incerto. Você faz tudo certo, você ora, você crê, mas a tempestade continua. E no silêncio do seu coração, uma pergunta ecoa, quase sem som. Deus, como isso pode cooperar para o meu bem? Onde está o propósito nesta dor? É uma pergunta honesta, nascida da angústia e de uma fé que luta para sobreviver. Buscamos respostas, um mapa, uma explicação lógica que acalme nossa mente. Queremos que Deus nos mostre o ponto final, a linha de chegada, a razão por trás de cada lágrima. Mas, muitas vezes, no meio do fogo, Deus não nos entrega o mapa. Ele não nos dá o roteiro detalhado do próximo ato. E esse silêncio pode ser ensurdecedor, pode nos fazer sentir abandonados. Mas é aqui, neste lugar de mistério e dor, que Deus nos oferece algo infinitamente maior do que uma resposta. Quando Ele não nos explica o porquê, Ele nos oferece o quem. Ele não nos dá o plano, mas nos dá a sua presença. Ele sobe ao palco da nossa tragédia, segura a nossa mão e sussurra: "Eu estou aqui, e eu não vou a lugar algum." E, de alguma forma milagrosa, isso se torna suficiente. A presença dele se torna a resposta. O caráter dele se torna a nossa âncora. Naum, capítulo 1, versículo 7, nos diz algo profundo sobre isso. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Vamos nos aprofundar nessa verdade. O Senhor é bom. Isso não é um clichê religioso, é a verdade fundamental do universo, mesmo quando as nossas circunstâncias gritam o contrário. A bondade de Deus não é definida pela ausência de dor, mas pela sua presença constante em meio a ela. Ele é a sua fortaleza no dia da angústia. Uma fortaleza não impede a guerra, mas oferece um lugar de proteção e segurança no meio dela. Quando o mundo lá fora está desmoronando, existe um lugar em Deus onde a sua alma pode se refugiar e ficar segura. E a parte mais íntima dessa promessa: Ele conhece os que nele confiam. A palavra conhece aqui não é superficial, é um conhecimento íntimo, profundo. Ele vê a sua fé vacilante. Ele vê você se agarrando a ele mesmo quando não sente nada. Ele conhece cada lágrima silenciosa, cada oração sussurrada na escuridão. Sua confiança, por menor que seja, não passa despercebida pelo seu Pai. Ele a vê, ele a honra e ele a sustenta. É por isso que o Salmo 55, versículo 22, nos faz um convite tão libertador. Lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentar. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Você não foi projetado para carregar o peso do seu sofrimento sozinho. Seu coração não foi feito para suportar a pressão esmagadora da preocupação sem ajuda. O convite divino nesta manhã é para que você lance, entregue, transfira o peso que está em seus ombros para os ombros largos do seu Salvador. Ele não apenas promete carregar o fardo, mas promete carregar você. A palavra é sustentar. Ele vai te segurar. Ele será a força sob seus pés quando você sentir que vai desabar. Ele não promete remover a tempestade imediatamente, mas promete ser o seu abrigo no meio dela. O vento pode soprar, a chuva pode cair, mas você não será abalado, porque a sua fundação não está nas circunstâncias, mas no caráter imutável do seu Deus. Portanto, não hesite, abrace a sua fé, acredite no seu amor e lance o seu fardo com paixão, agora. Quando a vida parecer uma batalha, lembre-se de quem Deus é, de acordo com a sua palavra, não de acordo com seus sentimentos.
Ele é seu refúgio, seu esconderijo. Ele é seu defensor, aquele que luta por você. Ele é sua paz quando a ansiedade ruge. Ele é fiel quando as pessoas falham. Ele é o autor da sua história, e ele ainda não escreveu a palavra fim. Ele é gentil quando você está quebrado. Ele é paciente quando você duvida. Ele é misericordioso quando você sente vergonha. Ele está perto quando você se sente esquecido. Não espere a dor passar para adorá-lo. Adore-o no meio da dor. Não espere o milagre chegar para amá-lo. Ame-o na espera. Porque na presença dele, algo muda dentro de você, mesmo que nada mude ao seu redor. A ansiedade dá lugar à esperança. A fraqueza dá lugar à força. E você descobre que a graça dele é suficiente. O apóstolo Paulo descobriu isso e escreveu em 2 Coríntios 12:9: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você se sente fraco hoje, anime-se. Você está na posição perfeita para experimentar a plenitude do poder de Deus. O fim da sua força é o começo da dele. Pai da eternidade, meu refúgio seguro. Nesta manhã, eu não venho a ti com respostas, mas com um coração aberto e cheio de perguntas. Eu não venho com a minha força, mas com o meu cansaço. E eu me apresento a ti, sabendo que a tua presença é o único lugar onde a minha alma pode verdadeiramente encontrar descanso. Eu trago diante do teu trono as perguntas silenciosas que tenho medo de fazer em voz alta. As perguntas sobre o porquê, sobre até quando, sobre se as coisas vão mudar. E enquanto eu as apresento, eu escolho liberar a minha necessidade de entender tudo. Eu aceito que a tua resposta para mim, nesta estação, talvez não seja uma explicação, mas a revelação de ti mesmo. E eu declaro com fé, tu és o suficiente para mim. Obrigado, Senhor, por não fugires da minha dor. Obrigado por te inclinares para perto quando estou quebrado. Tu não esperas que eu esteja curado para me amar. Tu me amas no meio da minha bagunça. Tu te sentas comigo no fogo e me seguras na tempestade. E eu me lembro, Pai, que não é a minha força em segurar-te que me salva, mas a força da tua mão que me segura. Por isso, hoje, eu escolho descansar em ti. Seguindo a tua instrução em Salmos, eu conscientemente desenrolo as minhas mãos e entrego a ti os fardos que tenho carregado. O fardo da incerteza sobre o amanhã, o fardo da tristeza que pesa em meus ombros, o fardo de tentar ser forte o tempo todo. Eu os coloco em teus braços poderosos e recebo em troca o teu jugo, que é suave, e o teu fardo, que é leve. Sustenta-me, Senhor, carrega-me quando eu não puder mais andar. Pai, a tua palavra em Isaías 40:29 diz que dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Senhor, eu me sinto cansado. Minha alma está desgastada e às vezes espiritualmente seca. Mas eu me agarro a esta promessa. Eu cheguei ao fim da minha própria força e é neste lugar de fraqueza que eu clamo pela tua. Infunde poder no meu ser desfalecido. Multiplica o vigor no meu espírito abatido. Que a tua força seja aperfeiçoada na minha fraqueza hoje, para que todos saibam que foi a tua mão que me sustentou. Respira vida nova nestes ossos cansados. Restaura o que a batalha desgastou. Tu és o Deus que abre mares e acalma tempestades. Eu não preciso temer o que ainda não entendo, porque eu conheço aquele que está no controle de tudo. Ajuda-me, Espírito Santo, a construir um altar de adoração bem no meio deste vale. Que o meu louvor não seja condicionado à minha circunstância, mas fundamentado no teu caráter. Mesmo que a cura não tenha chegado, tu és o meu curador. Mesmo que a porta não tenha se aberto, tu és o dono da porta. Eu te louvo não pelo que tu farás, mas por quem tu és. E eu lembro ao meu coração a tua promessa em Números 23:19. Deus não é homem para que minta. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Tu és um guardador de promessas. Teu tempo é perfeito. Se a promessa ainda não se cumpriu, é porque tu ainda estás trabalhando.
Por isso, eu escolho louvar na espera. Eu escolho confiar no silêncio. Eu escolho descansar na escuridão, porque para ti a escuridão é como a luz. Cobre a minha família hoje, Senhor. Sei um muro de fogo ao nosso redor. Guarda nossos corações, guia nossas decisões e que o teu favor nos cerque como um escudo. Que a minha vida hoje, em cada interação, em cada palavra, seja marcada pela tua presença. Que as pessoas sintam a tua paz através de mim. Eu declaro que, embora eu não tenha tudo o que quero, eu tenho a ti, e isso significa que não me falta nada de bom. Eu não sei o que este dia me reserva, mas eu sei quem me segura, e isso me basta. Eu te amo, Jesus, e descanso em ti. Em teu nome santo e poderoso eu oro. Amém. Se esta oração ecoou no seu coração, e se você escolhe hoje confiar em Deus mesmo sem entender todos os planos dele, comente com um ato de fé e entrega: Deus, eu confio em ti. Eu oro para que cada bênção de paz, força e sustento contida nesta oração seja derramada sobre a sua vida agora, no nome de Jesus. Se você precisa de uma oração especial, sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários. Nossa comunidade de fé terá a honra de interceder por você. Que a presença de Deus seja o seu refúgio mais seguro, a sua força mais constante e a sua paz mais profunda neste dia. Fique com Deus.